Olá, meus amigos. Vamos então para a segunda parte da aula sobre administração pública. Lembrando que nós estamos no artigo 19 da LODF. Como eu já alertei, é um dispositivo com muita riqueza de detalhes, muitas informações, todas elas relacionadas à administração pública. Nós já vimos os princípios da administração pública, já vimos que o ingresso é mediante concurso público, já vimos que pode ingressar no serviço público sem concurso, cargos em comissão, funções em confiança, e aí nós lembramos que há um percentual, falamos da remuneração do servidor e agora nós vamos tratar de um tema bastante interessante que é a declaração de bens. Tanto a Constituição como a LODF, elas apresentam vários dispositivos que visam proteger o patrimônio público. De quem? Do servidor. Alguns servidores mal intencionados ingressam no serviço público e vão usar a máquina administrativa para obter benefício próprio. Então, vão existir vários mecanismos de controle para justamente acompanhar a evolução patrimonial desse servidor e, se isso for detectado a tempo, talvez o desvio do recurso ele seja interrompido, antes do rombo acontecer. Uma das formas de acompanhar, se o servidor ele está roubando ou não a administração é sua evolução patrimonial. Um dos mecanismos previstos na LODF é que ele deve apresentar uma declaração de bens. Essa declaração de bens é justamente para a gente acompanhar se o que ele está adquirindo está de acordo com a renda que ele recebe. Mas aqui a gente tem que fazer uma divisão. Agente público e agente político. Por quê? Se for um agente político, a declaração de bens ela tem que ser anual e ela tem que ser pública. As pessoas poderão acompanhar a evolução patrimonial daquele agente político. Se é só um agente público, se é só um servidor, ele também tem que apresentar a declaração de bens. Todavia, essa declaração de bens, ela não é pública e ela deve ser apresentada no ato da posse, da exoneração ou da aposentadoria. Como é que consta, então, na LODF? Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Declaração de bens. São obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens os seguintes agentes públicos: governador, vice-governador, secretários de governo, diretor de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações, autarquias não consta, mas ele também tem que apresentar, administradores regionais, procurador-geral do DF, conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por fim, deputados distritais. Como que eles têm que apresentar a declaração de bens? Ela tem que ser pública e tem que ser anual. Todo ano, essas autoridades devem apresentar de forma pública a sua declaração de bens. Agora, os demais servidores, aqueles agentes públicos, que não têm, o cargo não tem natureza política, também têm que apresentar a declaração de bens. Só que ela não é pública e ela não é anual. A administração vai receber dos servidores a sua declaração de bens e vai guardar lá no RH. As pessoas, de um modo geral, não podem ter acesso, até pelo sigilo fiscal que as pessoas têm. Mas a administração tem lá, lacrado, se precisar, já tem à sua disposição para eventual consulta, qual o patrimônio que o servidor tinha antes de ingressar no serviço público e com que patrimônio ele está saindo do serviço público. Vamos ver se houve compatibilidade nessa evolução. Guarde a diferença. Se for um agente político, aquelas pessoas que eu elenquei agora há pouco, a declaração é pública e ela é anual. Se é só um servidor público, a declaração tem que ser no ato da posse, da exoneração e da aposentadoria. Tranquilo? Vamos ver aqui uns dispositivos sobre a administração fazendária. Tanto a Constituição Federal como a LODF dá um tratamento diferenciado para a área fazendária, para a área fiscal. Em que sentido? A área fazendária ela tem precedência sobre os demais ramos da administração pública. O que seria essa precedência? É só você imaginar. Então imagine num aeroporto, chega lá um avião, quem é que tem prioridade na fiscalização? A Fazenda Nacional, a Fazenda do Distrito Federal. Eles têm prioridade, está na LODF, então eles têm prioridade até em relação à parte sanitária. Então vamos olhar aqui a redação do dispositivo. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do DF, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. E aí coloquei uma observação. Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção,
aqui, ó, não precisa nem ser da parte fazendária, basta que você seja um fiscal, basta que você tenha o poder de inspeção, é garantida independência funcional, justamente para que não haja ingerência indevida no seu serviço. Quem trabalha com fiscalização e inspeção tem independência funcional no exercício de suas atribuições. Exige também nível superior para quem exerce funções de fiscalização e de inspeção. Então, são duas regras importantíssimas. Quem é da área fiscal, quem é da área fazendária, quem atua em inspeção tem que ter nível superior e no exercício das suas funções tem independência funcional. O que é a independência funcional? Seria uma liberdade de agir na sua função. Então, você não tem que obedecer um seu chefe funcionalmente. A obediência, ela é meramente administrativa. Agora, funcionalmente, ninguém diz o que um fiscal tem que fazer. Por quê? Ele tem independência funcional. Se ele descobre que há um ilícito tributário, ele vai fazer a multa, ele vai aplicar a sanção. Agora, isso não pode sofrer ingerência da chefia. Então, uma regra fantástica que tem no LODF, permitindo, então, uma perfeita execução dos trabalhos tão importantes para a obtenção de recursos, né, para o Distrito Federal cumprir a sua função maior, que é o bem geral, o bem de todos. Ainda, ó, falando aqui da administração tributária, o artigo 31, ele traz uma regra que diz o seguinte, ó, a administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e também o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. Você vai guardar esta informação. Privativamente, só para quem é da carreira de auditoria tributária é que podem ser feitos o lançamento, a fiscalização, a arrecadação de tributos e julgamento administrativo dos processos fiscais. Tá? Então, volta para mim aqui, corta para mim. Administração tributária. Só quem é da carreira tributária é que pode, privativamente, primeiro, lançar um tributo. O que é o lançamento tributário? Então, todo tributo tem um fato gerador. Tá? E antes do fato gerador vai existir uma obrigação tributária. Então, ó, essa obrigação tributária que existe em tese, um dia, com a ocorrência do fato gerador, se torna um crédito tributário. Quem é que calcula o valor de um tributo? É o fiscal, aquele membro da carreira tributária. A transformação dessa obrigação tributária num valor, num crédito tributário, é um procedimento chamado de lançamento tributário. Só pode fazer lançamento tributário quem é da carreira tributária. Só pode arrecadar tributo quem é da carreira tributária. Só pode fiscalizar um tributo quem é da carreira tributária. Então, pegamos todas as fases. O lançamento, o cálculo do tributo, a fiscalização do tributo e a arrecadação do tributo. Isso é matéria privativa de quem é da carreira tributária. Agora, às vezes, o contribuinte ele não fica satisfeito com o cálculo feito pela administração tributária e ele entra com um recurso. Quem é que vai julgar esse recurso? Só quem é da carreira tributária. Atividades privativas. São 4. Lançamento, arrecadação, fiscalização e julgamento dos procedimentos fiscais em primeira instância. Dá uma olhada aqui, ó. Julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos privativamente por integrantes da carreira tributária. Então, são 4 atividades privativas. Aí o que diz o parágrafo 1º? O julgamento de processos fiscais, ou seja, em segunda instância, agora mudou tudo. Então, lá no caput do artigo 31 é o julgamento em primeira instância. Você faz o lançamento tributário, o contribuinte não concorda, entra com recurso. Quem é que vai julgar esse recurso? Só quem é da carreira tributária. De novo, o contribuinte não gostou do resultado, quer recorrer mais uma vez. Agora, o julgamento em segunda instância não é uma atividade privativa da carreira tributária. Vai ser feito o julgamento por um órgão colegiado composto, né, por representantes dos contribuintes e também por elementos da carreira fiscal. Mas é o julgamento em segunda instância. Vamos aqui que eu vou destacar para vocês. Então, ó, primeira instância, julgamento, só para quem é da carreira tributária. Julgamento em segunda instância. Será de competência de órgão colegiado integrado por servidores da carreira e representantes
dos contribuintes. O julgamento em segunda instância vai ser feito metade por quem é da carreira tributária e metade por representantes dos contribuintes. E aí o julgamento vai ser, digamos assim, bastante imparcial, porque eu tenho representantes dos dois lados envolvidos. Quem quer arrecadar e quem não quer pagar além do devido. Tranquilo? Ah, mas tem um Detran. O Detran cobra lá aquelas taxas, né, cobra aqueles emolumentos. E o Detran não é da carreira tributária, porque é uma exceção. E a exceção está prevista também na LODF, está aqui, ó, no parágrafo 2º, corta aqui para a nossa tela. Excetuam-se da competência privativa, referida no caput, o lançamento, a fiscalização e a arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções. Então, todo mundo que exerce um poder de polícia é porque pode aplicar uma multa, tá? Às vezes, o exercício do poder de polícia ele é remunerado por uma taxa. E aí quem é que vai fazer a arrecadação, fiscalização e lançamento dessas taxas decorrentes do poder de polícia? Os integrantes dessas carreiras. Mas eles não são da carreira tributária. Não tem problema. Essa é uma exceção. Então, a princípio, tributo é atividade privativa de quem é da carreira tributária, só o julgamento em segunda instância, que é feito por um órgão colegiado, formado por representantes dos contribuintes e também representantes da sociedade. Mas isso tem uma exceção. O órgão público que tem poder de polícia, ele vai poder lançar, arrecadar e fiscalizar, bem como julgar os processos referentes às taxas decorrentes do exercício desse poder de polícia. Então, esse é o artigo 31, regra bastante importante, então, aprenderam aí a diferença. Vamos voltar, então, lá para o comecinho, que a gente estava falando do artigo 19, aí só pela pertinência de temas é que eu dei um pulinho no artigo 31. Mas a gente finalizou o artigo 19. E aí, na sequência, nós vamos tratar agora do artigo 20 da LODF, que fala da responsabilidade objetiva do Distrito Federal. Todo mundo, no dia a dia, turma, está sujeito a causar um dano a alguém. Se você causa um dano, você tem o dever de reparar esse dano. E, às vezes, quem causa esse dano é o próprio governo, é a própria administração. Então, quando é o Estado, quando é o DF, quando é a União que te causa um dano, a responsabilidade dele é objetiva. Ou seja, você que sofreu o dano não precisa demonstrar a culpa, não precisa demonstrar que o Estado agiu com dolo, quis te causar um dano. Basta que você demonstre que houve uma conduta, um resultado e um nexo causal. Então, se você é atropelado por um carro do poder público distrital, você já tem direito à indenização. Basta você provar que o resultado, atropelamento, ocorreu em função de um ato praticado pela administração pública. Isso é responsabilidade objetiva. Difere de quando aqui fora, na vida em sociedade, você sofre um dano causado por uma pessoa. Você tem que demonstrar o dano e também a culpa daquela pessoa. Então, ela me causou um dano por isso, por isso, por isso. Isso já não existe quando o causador do dano é o Estado, é o Distrito Federal. Vamos ver o que diz o artigo 20 da LODF. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade de agente público, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, pensa comigo. Você tá lá no trânsito, passa um carro de uma ambulância de um hospital público do DF e essa ambulância vai abalroar o teu carro e vai te causar um prejuízo. Então, quem é que vai te indenizar? O Distrito Federal. Ah, mas a ambulância estava correndo porque estava levando um paciente para um hospital. Não interessa. Só o fato do poder público ter te causado um dano já gera para ele a obrigação de indenizar. Independe de culpa. Agora, o DF pode se ressarcir desse dano em cima daquele servidor que causou esse dano. Digamos, então, que a ambulância está com a sirene ligada, se dirigindo para o hospital, amassa um carro, você que teve teu carro amassado, está garantido. O DF vai te indenizar. E se não havia nenhum tipo de paciente naquela ambulância? Será que o DF pode cobrar do motorista da ambulância o prejuízo que ele causou? Sim, essa é a tal
ação de regresso. Então vai funcionar da seguinte forma: passa um carro, uma ambulância indo para um hospital, ele amassa um carro, você que teve o prejuízo cobra do DF, tá? A indenização para o conserto do seu carro. E o DF, descobrindo que o motorista dessa ambulância causou esse dano simplesmente porque ele quis, que ele estava com pressa de chegar no trabalho, não havia necessidade de estar correndo tanto, então esse servidor vai ter que ressarcir ao Distrito Federal o dano que ele te causou. Tudo isso que eu estou falando vai ocorrer no âmbito judicial. Nada impede que haja o pedido administrativo, né? Mas administrativamente não costuma dar certo. Então, você que teve o carro amassado, processo do Distrito Federal, e aí a responsabilidade objetiva vai obrigá-lo a te indenizar. E o DF, da mesma forma, processa o motorista daquela ambulância e vai tentar se ressarcir. Isso é que é o tal direito de regresso. Artigo 20, responsabilidade do Distrito Federal, tema mais afeta ao direito administrativo. Quem quiser se aprofundar, pega lá um direito administrativo e estuda. Responsabilidade objetiva. Não há necessidade, basta você saber a letrinha do artigo 20, tá? Então, vamos lá mais uma vez dar uma lida. A pessoa jurídica de direito público, DF, e as de direito privado, prestadora de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. E aí, a administração pública, ela tem o direito de regresso contra o servidor que causou o dano, no caso de dolo ou culpa, tá? Ou seja, ele quis causar aquele dano, no caso do dolo, ou ele causa o dano por imprudência, negligência ou imperícia, que são as vertentes da culpa. Tranquilo? Vamos então, na sequência, falar do artigo 21. O artigo 21, similar, né, ao artigo 18, traz uma outra vedação ao Distrito Federal, tá? No 18 tem 4 vedações. O artigo 21 traz mais algumas vedações. Vamos ver que vedações são essas. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra órgãos públicos do Distrito Federal, nas esferas administrativa ou judicial. Então, o que é litigado, né? Haver litigado ou estar litigando. Litigando é quando você tem uma pretensão e essa pretensão é resistida. Se você quer algo e alguém não quer te dar, surge um litígio. E litígios são resolvidos em processo, tanto administrativo quanto judicial. O que o artigo 21 nos informa? Diz o seguinte: se você está processando o Distrito Federal, o DF não pode te prejudicar só por causa disso. Se você processa administrativamente no próprio DF, ele não pode te discriminar. Você não pode ter um tratamento diferenciado só porque você resolveu processar o Distrito Federal. Está proibido pelo artigo 21. A pessoa que te discriminar só pelo fato de você ter movido uma ação contra o DF, esse servidor vai ser punido. É o que dispõe aqui o parágrafo único, tá? Nem precisa mostrar. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas têm esse receio, né, de não querer processar o patrão com medo de represália. Se você é um servidor do DF, não precisa temer, porque a LODF, ela vai te proteger, você pode processar e não vai sofrer nenhum tipo de represália. Pelo menos em tese, é o que diz a LODF. Então, chegamos ao artigo 21, na sequência vem o artigo 22. Esse dispositivo, ele trata da publicidade dos atos administrativos. Aliás, publicidade é um dos princípios da administração pública. Então, os atos administrativos, em regra, eles são públicos, mas eles podem ser sigilosos. Quando? Quando a lei impuser sigilo. Vamos dar uma olhada então aqui, ó, no artigo 22. Os atos da administração pública, de qualquer dos poderes do DF, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: os atos administrativos, eles são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Regra, então, publicidade dos atos administrativos. Quando a lei quiser, ela pode impor sigilo. O inciso 2, turma, gera uma confusão nos candidatos. Por quê? Diz o seguinte, que a administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos, convênios administrativos a qualquer interessado no prazo de 30 dias. Então, guarda isso. Qual é o prazo para fornecer certidões? 30 dias. Só que, se você continuar lendo a LODF, lá no artigo 23 diz o seguinte: a administração pública é obrigada a
Atender requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. Óbvio. Fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente do pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Ora, agora há pouco eu mostrei prazo de 30 dias. Agora eu estou mostrando um prazo de 10 dias. Como que você vai identificar se a certidão tem que ser fornecida em 10 ou em 30 dias? Muito simples. O prazo menor, o prazo de 10 dias, ele tem que estar ligado a essa informação. Interesse pessoal ou coletivo. Interesse pessoal ou coletivo, certidão fornecida em 10 dias. Agora vamos voltar lá na redação do artigo 22. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado. Aqui não diz se é interesse pessoal ou interesse coletivo. E aí ele diz que isso tem que ser fornecido em 30 dias. Então corta para mim. Como é que vai ficar? Pedir uma certidão. Qual é o prazo que o DF tem? 30 dias. Ah, mas a certidão é para defesa de um interesse pessoal ou coletivo. O prazo cai para 10. Então, a forma como você vai guardar essa informação é a seguinte. O prazo para fornecer certidão é de 30 dias, mas se a certidão for pedida para a defesa de um interesse pessoal ou coletivo, o prazo cai para 10 dias. Guardou isso? Volta aqui para o artigo 22. Tem uma informação que é bastante cobrada em prova também e tem a ver com o seguinte. O fornecimento da cédula de identidade, a primeira via, ela é gratuita. Tá? A primeira via da cédula de identidade, ela é gratuita. E no inciso 4 diz o seguinte, processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, ele deve observar para que ele tenha validade, contraditório, ampla defesa e decisão motivada. Então, todo processo administrativo, para ser válido, ele tem que ter contraditório, ampla defesa e motivação das decisões. Se isso acontecer, o processo administrativo é válido. Se ele descumprir um desses requisitos, o processo administrativo deixa de ser válido e aí temos que anular, vai começar tudo de novo. Esse artigo aqui traz informações importantes. Até aqui, o que nós vimos? Fornecimento de certidão, 30 dias. Se for para defesa de interesse pessoal ou coletivo, cai para 10. E a carteira de identidade? A primeira via, o fornecimento tem que ser gratuito, tá? Gratuidade no fornecimento da primeira via da cédula de identidade. E no que tange ao processo administrativo, para que ele tenha validade, o que é que ele tem que respeitar? Contraditório, ampla defesa e motivação das decisões. Volta aqui para o nosso quadrinho, ó. Eu também destaquei o seguinte, publicação de gastos, tá? O DF, todos os seus órgãos têm que fazer uma publicação, ó, mensal. Mensalmente, você tem que apresentar esses gastos. O que diz o dispositivo? Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos respectivos sítios oficiais na internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos. Mensalmente tem que apresentar os seus gastos. E aí tem uma informação interessante. Se o gasto, se ele for um gasto com publicidade, essa publicidade ela passa a ser trimestral. Então, de forma geral, a publicidade ela é mensal. Mas se for publicidade, é trimestral. Você pode até guardar o seguinte, ó, PT. Gasto com publicidade, publicação trimestral, tá? Normalmente, mensal, mas se for gasto com publicidade, aí eu tenho que fazer um demonstrativo trimestralmente, basta você guardar PT, publicidade trimestral. E os outros gastos? Mensalmente. Tranquilo? Prosseguindo aqui, ó, nós já vimos as obrigações da administração, está lá no artigo 23. O artigo 24 diz que a direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedade de economia mista terá representante dos servidores escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei. Então, faça uma leitura, nada de muito importante para se comentar. Na sequência, turma, a gente vai tratar dos serviços públicos a partir do artigo 25. Do artigo 25 até o artigo 30, a LODF trata dos serviços públicos e, como você sabe, a administração, para adquirir bens, para adquirir serviços,
tem que ser por licitação. É isso que a gente vai ver aqui, ó, na sequência. Primeiro, serviço público é dever do Distrito Federal, óbvio. E serão prestados sem distinção de qualquer natureza, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizam sua prestação. O artigo 26 traz a obrigatoriedade de licitação pública. Essa licitação pública, ela vale para esse mnemônico aqui, ó, saco. Então, quando que eu tenho que fazer uma licitação? Serviços, alienações, compras e obras. Saco. Então, diz assim, observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação nos termos da lei, Lei 8666. Saco, serviços, alienações, compras e obras. Alienações é quando você quer se desfazer de um bem, você aliena. Agora, essa licitação, a gente tem que puxar aqui, ó, lá para o fim, lá para o artigo 28, diz o seguinte, é vedada a contratação de obras e serviços, tá, públicos sem prévia aprovação do projeto. Então, tem que ter licitação para serviços, obras, alienações e compras. E, no caso de obras e serviços, eu preciso de uma prévia aprovação do projeto. E, por isso, é que esse artigo 30 diz que a lei disporá sobre a participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. Aliás, a LODF é pródiga, né, em convidar a população para fiscalizar a atuação do DF. Isso já acontece na região administrativa, também tem a previsão de que lei vai dispor sobre a participação popular na escolha dos administradores regionais. Da mesma forma, no que tange, né, a aquisição de serviços, de obras, a lei vai dispor sobre a participação popular na fiscalização dessas compras. Então, para serviços, obras, compras e alienações, preciso, tá, de licitação. Se for obras e serviços, depende de aprovação do projeto. A lei vai disciplinar a participação popular na fiscalização desse serviço e no que tange a prioridade. Empresa brasileira de capital nacional, ela vai ter preferência, ela tem prioridade nesse processo de aquisição. Vamos olhar aqui o dispositivo. A lei garantirá, em igualdade de condições, tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional na aquisição de bens e serviços pela administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Então, a empresa brasileira de capital nacional, ela vai ter um tratamento preferencial. Quando eu digo em igualdade de condições, são as empresas brasileiras. Elas que vão ter um tratamento diferenciado, mas entre elas não tem nenhum tratamento preferencial. Elas têm tratamento preferencial em relação às empresas que são estrangeiras. E nesse miolo aqui, falta falar do artigo 27, que trata dos atos de improbidade administrativa. Improbidade administrativa, Lei 8429 de 93, matéria também mais afeta ao direito administrativo, de modo que aqui na LODF o que você precisa saber é o seguinte, o que acarreta um ato de improbidade administrativa? Aquele que pratica improbidade administrativa, ele vai sofrer algumas punições, perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Você tem que guardar as 4 punições para quem pratica improbidade administrativa. Perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Só isso? Só isso? A punição são só essas 4? Não. Dá uma olhada no artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, ele tem a punição administrativa, vai ter a punição política e, se for o caso, se a conduta dele também constituir um crime, ele também vai sofrer a perseguição penal. Ou seja, praticar improbidade administrativa não é algo bom, né? As punições são severas.
São várias e você responde administrativamente, criminalmente, ainda pode ter os seus direitos políticos suspensos, vai depender da gravidade do ato que você praticou e isso vai ter reflexo no período de afastamento da vida política. Então, por hoje aqui é só. Na próxima aula a gente vai estudar os direitos dos servidores públicos e a respectiva regra de aposentadoria a partir do artigo 33. Até lá, forte abraço a todos.